Olá, sejam todos bem-vindos a este canal. Hoje nós vamos aprender aqui a fazer esse lindo cachepô em formato de porquinho. Também pode ser usado como vaso, desde que furemos para enfeitar sua casa, seu jardim. Bora lá aprender? Para isso, nós vamos precisar de um pote de sorvete vazio, um tecido e uma calda de cimento para envolver o tecido. Envolvemos o tecido no pote de sorvete e deixamos secar de um dia para o outro. No outro dia, preparamos a massa para moldar o nosso porquinho. Nós vamos precisar de uma medida de areia, uma medida de argamassa e uma medida de cimento. Mexa bem os minerais, depois vai colocando água aos poucos. A massa fica bem boa de trabalhar. Dá para você colocar até com as mãos ou usando uma espátula, como preferir. Como aqui, por exemplo. Você vai colocando, moldando. Onde tiver a mais, tira um pouco. Onde faltar, vai acrescentando. Geralmente eu faço uma medida no pote mesmo, para cada mineral, uma de areia, uma de cimento. Quando sobra, eu utilizo em outros vasinhos, no mesmo dia. Então, aqui você vai colocando, vai pincelando, vai moldando o seu porquinho. Eu tô preenchendo aqui na altura de 1,5 centímetro, mais ou menos, de grossura. 1,5 a 2, tá bom. Vou passar na espátula para dar acabamento, tirando de algum lugar, colocando onde falta. E depois que eu terminar aqui, eu deixo secando por 3 a 4 horas antes de virar para fazer a borda do outro lado. 3 a 4 horas é o suficiente. Agora, se na sua região for muito úmida, deixe um pouquinho a mais. Enquanto isso, eu vou fazendo aqui com a mesma massa os detalhes, as orelhas, o focinho do porquinho. Fiz 2 círculos menores para as orelhas e um maior para o focinho do porco. Com a espátula mesmo, vou dando acabamento, afinando as pontas aqui da orelhinha. Afundo um pouco, né? Para dar um detalhe aqui na orelhinha. Aqui eu já estou fazendo, né? Depois de umas 2 horas, porque já tá quase pronto para virar a minha massa, meu molde. Aqui eu já furei, mas você pode deixar para furar depois que aderir ele ao porquinho, tá? Eu furei antes, mas não precisou. Aqui eu fiz as patinhas do porquinho. Fiz as 4, as 2 da frente e as 2 de trás. E antes disso, já preparei ali uma massinha para aderir os detalhes ao porquinho. Uma massinha com argamassa apenas, argamassa e água. Eu vou mostrar aqui para vocês. Depois das 3, 4 horas, viro. Estão vendo? Ainda falta o acabamento da borda. Aí, com a mesma massa, eu faço as bordas, faço uns enroladinhos, amasso e vou moldando as bordas. Coloco, dou uma pincelada com o pincel hidratado. O bom dessa massa é que ela vai aderindo à outra. Vou colocando aos poucos. É muito bom trabalhar com essa massa.
Aqui vou dando um acabamento, né? Aderindo tudo. E aqui eu tampo também a bordinha do tecido que sobrou para ficar um acabamento melhor. Que dentro sempre fica 1 centímetro de tecido. Mais ou menos 1 centímetro. Aí eu tampo ele todinho com a massa. Aí vou dando acabamento. Essa é a massinha que eu falei de argamassa para aderir o focinho e as orelhinhas e as patas. Aí, passo, seguro um pouquinho para fixar bem. E depois passo o pincel dos lados também com um pouquinho de argamassa para garantir que fique bem firme. Fica bem firme, mas é bom dos ladinhos passarmos um pouquinho de massa também. Aí eu já coloquei. Como eu mexi de novo, vou novamente retocar os furinhos do nariz. Hidratei as orelhinhas e passei a massinha para aderir bem aqui ao molde. Dá um pouquinho de trabalho, mas fica muito lindo, vale a pena fazer. Não faça as orelhinhas, os círculos muito pesado para não soltarem, tá? Não muito fininhos e também não muito grosso. Aqui já tá pronto. Eu tô dando os retoques com o pincel. E agora eu vou aguardar secar com uma toalha molhadinha em cima. Espero um pouco, né, ele segurar bem, depois eu deixo a toalha molhada. Com uns 3 dias, ele seco, eu lixo e pinto. Passo branco, depois os detalhes. Sempre a pintura branca primeiro para aderir à cor melhor. Depois pintei de rosa, verde e desenhei os olhos. Muito obrigado a todos, tá? Fiquem com Deus.